Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? No último final de semana eu tava muito à toa na internet, assim como basicamente todos os meus últimos finais de semana, e eu li um texto que me chamou muito a atenção, que era coisas que eu aprendi morando fora do Brasil, e que eu acho que é bastante interessante trazer pra gente fazer uma análise, pra gente conversar sobre esse assunto, pra quem tá pensando em sair do Brasil, ou quem saiu há pouco tempo, ou realmente quem já tá há muito tempo fora do Brasil. E eu acho que nada melhor para comemorar os 5.000 inscritos aqui do canal que um vídeo meio que motivador. Então eu separei dessa lista os 7 pontos mais interessantes, ao meu ver, e que eu vou comentar com vocês e eu vou expressar minha opinião, obviamente lembrando que é a minha opinião, não necessariamente é a sua. Você tem todo o seu direito de aqui embaixo nos comentários expressar a sua opinião, seja contra ou a favor ao que eu estou dizendo nesse vídeo. O primeiro ponto é que você aprende a respeitar as diferenças e você nota e aprende que qualquer tipo de diversidade é normal e enriquece a sociedade. Você já parou para pensar de que quando você estava morando no Brasil, você assistia no noticiário, no jornal, aquela notícia falando sobre repressão ou preconceito contra, não sei, por exemplo, os haitianos que chegaram no Brasil, um assunto que eu já comentei aqui no canal. A gente tomava isso como algo tão marginal à nossa sociedade, ou seja, algo que não fazia parte do nosso dia a dia, que não fazia muita diferença pra gente o que estava acontecendo ou não. Porém, quando a gente muda de país, direta ou indiretamente, aquele preconceito que aquelas pessoas sofreram, a gente também começa a sofrer. E por isso é interessante, por mais que a gente não tenha saído do Brasil, a gente saber respeitar as diferenças, sejam étnicas, culturais ou de qualquer outro tipo. Porque é só dessa maneira, ou seja, respeitando e passando esse espírito de respeito pra frente, que a gente vai fazer com que a nossa sociedade viva de uma maneira melhor, seja a nossa sociedade brasileira, ou a argentina, ou a sociedade de onde você estiver morando. Algo que você vai notar também depois de ter saído do Brasil é que mudar de país não vai ser uma grande dificuldade para você, ou seja, você vai ter aberto as portas para o mundo, para que futuramente você more em outro lugar, conheça outra cultura, outra sociedade. Porém, algo não tão bom relacionado a sair do Brasil é que a sua vida vai ser uma eterna despedida, porque você sempre vai estar se despedindo de alguém. Você vai ter raízes em dois lugares, então, no mesmo momento em que você está se despedindo de uma parte das suas raízes, a outra parte vai estar contente porque você está chegando. Isso por um lado é bom, porque você vai se sentir em casa em dois lugares diferentes, mas você sempre vai estar sentindo falta de alguma parte da sua vida. Algo que muita gente depois que sair do Brasil vai se dar conta é que nem todo mundo gosta e nem todo mundo se adapta a morar fora do Brasil e a morar longe de casa. Morar longe de casa não é simplesmente uma brincadeira, você vai acabar notando que aquilo tem uma carga de responsabilidade muito grande e que muitas pessoas não estão preparadas, pelo menos naquele momento, para enfrentar toda aquela responsabilidade. Então muita gente vai notar que vai ser melhor voltar para suas origens, para sua casa, amadurecer um pouco mais e talvez depois tentar. Não quer dizer que porque hoje eu não estou preparado, que amanhã eu não estarei. Outro ponto bastante interessante, e para mim é um dos principais sobre morar fora, é o amadurecimento. Quando você está morando fora, você tem que aprender a correr atrás das suas coisas. Você não vai ter mais alguém que vai estar em casa preparando essas coisas, que vai correr atrás das coisas para você, ou que se der algum problema, vai estar em casa esperando para te acolher de braços abertos. Você vai ter que aprender a viver como adulto e não ter alguém por perto, ou tão perto, que possa te ajudar. Você vai ter, obviamente, muitos amigos. Porém, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, não vão estar por perto. E essa é uma outra parte que, desde o meu ponto de vista, merece ser refletida um pouco antes da gente se mudar. Da pessoa querer sair do Brasil para correr atrás dos sonhos dela, seja para estudar, para trabalhar, para ter uma vida melhor. Você tem que pensar que parte da sua vida, ou seja, a vida que você está deixando no Brasil, vai continuar. E você, infelizmente, por mais que hoje em dia a gente tenha conectividade e a facilidade de ter contato com essas pessoas todo o tempo, as pessoas vão continuar vivendo, as crianças vão continuar crescendo, e você não vai estar por perto. É algo que pesa muito quando a gente para pensar e refletir sobre tudo que a gente está deixando para trás para correr atrás do que a gente quer lá para frente. Existe um ponto em que eu deixei para falar por último, porque é uma opinião muito pessoal minha. E pode ser que muita gente que assiste esse vídeo não esteja de acordo com ele. E se você não está de acordo com ele, você está em total direito de não estar de acordo. E esse ponto tão conflitivo é que o jeitinho brasileiro só é aceitado e bem visto no Brasil. Quando você se mudar, você vai ver que não existe aquela facilidade de que a gente dá um jeitinho para resolver os problemas. Que a gente dá um jeitinho para viver um pouco melhor. O brasileiro sempre foi reconhecido pela sua criatividade.
Isso por um lado bom e por um lado ruim. Um exemplo básico disso é, por exemplo, o ingresso da Universidade Nacional de Rosário é livre e restrito. Qualquer pessoa que decidir estudar na universidade é só fazer a inscrição e iniciar as aulas aqui. Porém, a universidade oferece benefícios, becas, que seriam as bolsas de estudo no Brasil, que seriam para auxiliar financeiramente os estudantes que mais precisem. Aí é que está a questão. São os estudantes que mais precisam. E desde o meu ponto de vista, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos estudantes que estão morando hoje em Rosário, ou na Argentina, ou em qualquer país em que foram estudar, tem a sua condição de estar nesse país. E é exatamente por causa disso que se mudaram. Enquanto isso, existem vários estudantes nativos em que não tem uma família por trás que está dando o apoio financeiro. Então, esse tipo de benefício, que sim é ilimitado, deve ser deixado para os estudantes que mais precisem. Porque desde o meu ponto de vista, a gente já está vindo para a Argentina estudar numa universidade de ingresso livre e restrito, com uma ótima qualidade de educação, porque o nosso país não nos dá essa oportunidade da educação superior no curso que a gente desejaria fazer. E desde o meu ponto de vista, o brasileiro que está vindo para cá e já pensou em fazer o pedido desses benefícios, deveria primeiro pensar se ele realmente precisa desse benefício. Porque como eu falei agora há pouco, é um benefício para os estudantes que mais precisam. Se depois de uma análise, você, estudante brasileiro, achar que é realmente necessário que você faça esse pedido, faça o pedido. Mas se você parar para pensar que com o seu dinheiro você consegue se manter aqui e você só está pensando em fazer esse pedido para sobrar um pouquinho mais de dinheiro no final do mês, pense naquelas pessoas que estão correndo atrás e trabalhando e se matando para conseguir se manter na universidade porque não tem as mesmas condições que você tem. E mais especificamente para você, estudante da UNR, eu não estou falando sobre todos os benefícios. Estou falando sobre o benefício financeiro, aquele que você vai no banco para retirar dinheiro e simplesmente aquilo. Não é que você está trabalhando em algum espaço da faculdade, não é porque estão te dando um benefício de uma quantidade de cópias na faculdade ou porque te liberaram uma bicicleta para você utilizar na faculdade. Não, eu estou falando sobre a parte financeira, em que a única coisa que você faz é ir no banco e retirar dinheiro. E não, eu não estou aqui disseminando o ódio e o discurso de que brasileiro está aqui ocupando a vaga de um argentino. Não, porque como eu acabei de falar, a faculdade é de ingresso livre e restrito, com uma visão latino-americana. O que eu estou falando é sobre esses benefícios, em que a gente deve pensar numa visão um pouco mais geral. E não pensar no próprio umbigo de porque eu quero que no final do mês me sobre um pouco mais de dinheiro para eu poder fazer coisas que eu gostaria de fazer. Coisas que não são super necessárias. Coisas que vão me fazer ou não ficar dentro da universidade. Então eu acho que a gente deveria refletir um pouquinho mais, deixar o jeitinho brasileiro um pouquinho de lado quando a gente vem pra cá e aprender a respeitar o próximo, a pensar que tem gente que precisa muito mais do que a gente. E se você for uma pessoa que realmente precisa e está pensando em vir para cá porque está cansado de tentar vestibular no Brasil, saiba que esse tipo de benefício também existe aqui. Além disso, estudante brasileiro que está aqui em Rosário, nas últimas semanas muitos tutores vêm me falar que muitos brasileiros estão comprando o trabalho de observação em terreno do MIL. Para quem não sabe o que é uma prática em que o aluno acompanha um médico na sua prática médica durante algumas horas e faz um relatório. Eu queria entender qual que é a lógica de comprar esse relatório. Porque o estudante já reclama que a faculdade não tem muita prática. Porém, quando tem a oportunidade de ter prática, compra um certificado para não ter que fazer. Ou seja, qual é a lógica da pessoa criticar por não ter prática, mas comprar para não fazer a prática? Mas como eu falei no início do vídeo, é uma opinião muito pessoal minha, todos os pontos que foram referenciados nesse vídeo. Se você concordar comigo, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Essa semana eu perguntei para vocês pelo Snapchat quais são as principais universidades argentinas que vocês querem conhecer e também quais são as principais dúvidas que vocês têm sobre elas. Já me pediram para falar sobre a UBA, para visitar a UBA, para visitar a Universidade Nacional de Córdoba, então deixem aqui nos comentários quais outras universidades vocês querem conhecer, quais são as principais dúvidas que vocês têm sobre elas. Deem uma pesquisada, abram o mapa da Argentina, ou procurem as universidades daqui, ou indicações que já deram para vocês, que eu vou tentar mostrar isso para vocês durante esse ano. Nas próximas semanas eu estou indo para Buenos Aires, então provavelmente eu vou mostrar a UBA e comentar alguns fatos sobre ela, junto com algum estudante da UBA. Não se esqueçam também de deixar nos comentários outras sugestões de vídeos. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no final de semana. Até mais!